Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones. E galera, vamos então falar sobre o fato do fim das livrarias no Brasil. Algo está acontecendo e existem muitos dedos sendo apontados para diversas coisas, e eu vou falar aqui o que eu acho e a minha experiência também com esse tipo de coisa, e eu acho que a gente pode tentar conversar aqui e chegar a uma conclusão. FNAC, Livraria Cultura e Saraiva, 3 das maiores redes de livrarias do Brasil, declararam falência, e a última agora foi a própria Saraiva. Eu vou ler a matéria da Saraiva aqui pra vocês e vou comentar sobre o caso. Vamos lá. Tá aqui, ó. A Livraria Saraiva entrou com pedido de recuperação judicial na sexta-feira, dia 23. A rede varejo brasileira vende livros, eletrônicos, filmes e músicas, chegou a citar a concorrência de serviço de streaming no pedido feito à justiça. Falou que a Saraiva possui uma dívida de 675 milhões de reais. Eles fecharam 19 pontos de venda, demitiram 700 funcionários e não foi suficiente para salvar a empresa. Vou falar aqui, ó. A Saraiva também alega no pedido de recuperação judicial que serviços de streaming como Netflix e Spotify, citados nominalmente no documento, mas nada disso não foi a Saraiva chorando, não. Não, concorrência, não. Estou falando que, por causa disso eles deixaram de vender e, na verdade, eles culpam a queda do setor mesmo, que mostra aqui que nos últimos 12 meses teve uma queda de 21% do setor inteiro e perdeu 1,4 bilhão de faturamento real. Vamos lá, então, falar sobre esse caso. Eu acho muito triste. Eu lembro quando eu tava no ensino médio, não. Oitava série ensino médio, que eu estudava num colégio que ficava dentro do Norte Shopping. E, cara, todo dia eu saía da escola e eu ia pra Saraiva. Eu ia olhar os livros, eu olhar as revistas e olhar um pouquinho na época que tinha de jogos, né? E é até difícil imaginar de uma loja desse tamanho fechar, né? Um negócio que, gigante e tal. E, por exemplo, esse fim de semana eu fui lá no Rio de Janeiro, né? E eu fui no Barra Shopping, que eu acho que é o maior shopping que tem no Rio. E lá tinha uma FNAC gigante. Eu sabia que a FNAC tinha fechado, mas eu queria olhar. Quando eu cheguei lá, tudo fechado, eu fiquei meio chocado, porque o tamanho dessa FNAC era absurdo. Então, o que tá acontecendo, né? Porque a gente vê muita gente falando muita besteira sobre essa questão e você tem que entender que são muitos fatores que fizeram isso acontecer. Um deles, que eu acho que, na verdade, é o maior, é o fator Brasil. Mas a gente vai chegar lá. Só um paralelo, né? A Amazon cresce absurdamente no Brasil com a venda de livros. Então, não é a questão da venda de livros. Não é porque brasileiro odeia livro, não é nada disso. E também não é a questão dos eletrônicos, digital, série, filme, games. Muitos falam, não, videogame matou os livros. Não é questão de matar. Dividir o espaço, é óbvio. Se você for nos Estados Unidos, que deve ser um dos países, assim, obviamente, perto para alguns países da Ásia, como Japão e Coreia, mas nos Estados Unidos a questão dos eletrônicos é gigante, é a maior de todas, uma das maiores do mundo, em quantidade de gente é a maior do mundo, e lá tem livraria em todo lugar. Então, não é questão disso também. E eu vi muita gente falando, principalmente quando a livraria cultura foi fechada, o brasileiro é um lixo, que o brasileiro odeia livro, por isso que fechou. Não, cara, o brasileiro nunca foi fã de livro, vamos falar a verdade. O Brasil sempre foi um país extremamente pobre, né, e na verdade melhorou de um tempo pra cá, então não é isso. O brasileiro sempre foi um povo muito pobre, que nunca foi muito consumidor de livro. Nunca. Tá certo? E aí, o que acontece? Hoje em dia, o que livro no passado era? Galera, livro era, talvez a única fonte de entretenimento que você tinha, assim, em casa pra fazer, era livro no passado. As coisas foram mudando muito e apareceram diversas outras opções de entretenimento. Eu tô falando em livro como entretenimento, que é a maior fonte de venda de livro, né? Porque, obviamente, tem livros técnicos, né? E isso aí, a demanda não baixou. É óbvio que as versões digitais dos livros fazem um impacto, e é isso um dos motivos pelo qual os livros caíram tanto, foi a questão de livros digitais. A mesma coisa, galera, na crise dos quadrinhos. A crise dos quadrinhos que teve um tempo atrás fez Marvel e DC quase falirem, né? Eles tiveram que ser adquiridos por Disney e Warner por causa disso, cara. Porque tinha o digital e eles não conseguiram se adaptar. Hoje eles são bem adaptados ao digital e estão aí vivos. E é claro que a Saraiva falou que uma das segundas fontes de venda dele era vender música e filme, cara. Como assim, irmão? Sabe? E aí a gente vê também uma questão de não entender o mercado. Entender que isso já era e que tinha que se adaptar para outras coisas. E vira pros games, faz outro tipo de coisa, muda o seu negócio e eles não foram capazes de mudar. Você ia na Saraiva, até hoje tinha lá a área de DVD, a área de CD, irmão. Não existe isso. Um CD, R$30, assinatura do Spotify, R$8 por mês, você tem todos os CDs, tudo. Não tem... Eu não sei se é R$8 do Spotify, tá? Chutei aqui. Eu assino, mas eu não sei. Quer dizer, Premium, porque tem o Spotify de graça, que você tem acesso a tudo isso. Mesma coisa Netflix. R$100, R$50 num Blu-ray lá, ou DVD. Netflix, R$20 por mês, você tem acesso. Então, é óbvio que a Saraiva não soube lidar com a concorrência, e isso é claro. Isso é claro e isso é óbvio. Hoje,
as opções de entretenimento são muitas. E se você não se adaptar ao mercado, você vai morrer. Eu, por exemplo, eu adorava ir na Saraiva. Recentemente, eu gostava de ir lá olhar. Mas era isso, olhar, entendeu? Porque a gente tem as opções das coisas que estão ali muito mais baratas, muito mais acessíveis, sabe? E em qualquer dispositivo. E vamos combinar que um livro, galera, queira ou não, é um monte de papel. O preço que tem disso no Brasil é insano até hoje, sabe? Aí a gente tem essa outra parte, que é a questão burocrática, questão de impostos, que prejudica demais qualquer setor da economia. Porque quando o setor entra em crise e abaixa muito, como é o caso do setor de livros, que hoje em dia o digital é muito maior, é muito, muito mais intenso, você toma uma porrada dessa, só que você continua tendo que pagar 1 zilhão de encargos para funcionários. Você tem que pagar 1 zilhão de encargos em cima de mercadoria, em cima de aluguel, em cima de tudo. E aí, além de você perder a força do setor, né, teve prejuízo, e é lógico que o prejuízo tem que segurar, você não consegue ficar da questão dos impostos. Essa dívida que a Saraiva tem, 675 milhões, quanto de imposto você acha que é isso? Talvez mais da metade, cara. Muito mais. Então, assim, é triste que a Saraiva fechou, principalmente por causa das famílias que vão ser muito prejudicadas com isso. A galera que os empregos foram perdidos. Não é um momento bom para uma loja que tinha um tamanho tão grande acontecer isso. O Brasil já está com desempregado demais, mas é um reflexo, né, da política brasileira, da questão de impostos absurdos que fazem empresas falirem uma atrás da outra e nem essas grandes aqui conseguem se salvar. E, né, é um reflexo de empresas também que não conseguiram se adaptar. São empresas que tinham que buscar outras alternativas, porque aqui não tem detalhado o que aconteceu, entende? Mas sabe lá se a venda de eletrônicos dele era bem feita? Se tinha parcerias, se tinha, né, um marketing, né, certo para fazer o que tem que fazer? Como é que estavam as vendas online? Foi pro digital bem? Não foi? Sabe? Então, enquanto isso, a gente vê lojas online, como, né, a própria Amazon, bombando, que vendem coisas parecidas. Então, tudo isso influenciou. É muito triste que a Saraiva vai fechar, mas o mercado, infelizmente, brasileiro é muito difícil e, obviamente, que empresas grandes dessas têm um encargo tributário insano. Então é isso. Não é culpa de games, não é culpa de Netflix, nada disso. Claro que todas essas coisas são concorrentes. É a história de sempre do fabricante de vela, né? Vocês estão ligados nessa história? Tem um texto, né, antigo já, que são os fabricantes de vela reclamando com o governo das lâmpadas. É mais ou menos isso. Não, a Saraiva não está reclamando, não é isso. Ela simplesmente não conseguiu se adaptar, perdeu para todas as opções muito mais baratas, mais eficientes e mais práticas do que os produtos e o tipo de serviço que a Saraiva entregava. Então, assim, esse é o meu diagnóstico. É isso que eu vejo, que eu sinto. E você? Comenta aqui o que você acha dessa história, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias, vários horários. Clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!